Boa noite, meu nome é Felipe e vamos para a 31ª live de 2025. A última live de janeiro, consegui fazer as 31 lives nesses 31 dias. Graças a Deus, que Deus continue mantendo esse projeto, porque é dele, esse projeto não é meu. Mas vamos lá começar com a nossa oração. Me acompanhe, você que está assistindo aí. Senhor Jesus, que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em Romanos 8. Que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa live. Como o Senhor disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então vamos lá, abra sua Bíblia em Romanos 8. O Espírito guia os filhos de Deus. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui Paulo fala sobre o fim da lei mosaica com a morte e ressurreição de Jesus. Por isso que todo aquele que crê em Jesus não tem condenação. Portanto, aquilo que a lei for incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Aqui Paulo fala sobre se a gente vive para o Espírito, nós procurar alimentar esse Espírito e não alimentar a nossa carne. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não esteis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não teme o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo, igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais por intermédio do Espírito Santo que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, mas que andamos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se o Espírito Santo fizerdes morrer aos atos do corpo, vivereis para sempre. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize pelos andares, um espírito atemorizado, mas recebeste o Espírito que o adota como filhos, por intermédio do que podemos chamar Abba, que é Pai em hebraico. O próprio Espírito testemunha aos nossos espíritos que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então também somos herdeiros de Deus
e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos do seu sofrimento, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. O sofrimento e a glória futura. Estamos absolutamente convencidos do que o nosso sofrimento do presente não podemos ser comparados com a glória que nos será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria natureza criada será liberta dos cativeiros, da degeneração que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos até hoje que toda a criação geme e padece como em dores de parto, e no entanto ela, mais igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção. Como filhos, a redenção do nosso corpo. Porque precisamos, nessa esperança fomos salvos. Contudo, a esperança que se vê não é esperança, pois como se pode anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperarmos por algo que ainda não podemos ver, com paciência os aguardemos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque nós sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual a intenção do Espírito, conformidade com a vontade de Deus. Somos mais que vencedores. Estamos certos que Deus age em todas as coisas com a fim de beneficiar todos os que amam, os que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que sejamos o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a essa também chamou. E aos que chamou, a este igualmente justificou. E aos que justificou, a este também. Hino de vitória. Deus é por nós. A que conclusão, pois, chegamos diante desse fato? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, mas não nos condenará juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus, também intercede ao nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para vencedores, por meio daquele que nos amou. Aí Paulo fala sobre sermos vitoriosos em Cristo, que nada, nem a ansiedade, nem tribulação, nem perseguição, nem fome, nem nudez nos afasta de Deus. Portanto, estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui Paulo finaliza que quando Deus nos escolhe, nada
vai impedir a nossa queda. Nem os demônios, nem nada. Então, deixo essa mensagem. Foque em Cristo, que os problemas somem. Só temos uma coisa a fazer, que é segui-lo. Então é assim que eu finalizo essa live. Espero você no mês de fevereiro, porque esse projeto só acaba dia 31 de dezembro. Então agradeço a todos que assistiram aqui, todos que assistiram as 31 lives. É só o começo. Tenha um ótimo fim de semana e até amanhã.